Ave Maria, o Senhor é convosco. Talvez eu peça o nome do Espírito Santo. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, coloca as tuas mãos nos seus ouvidos. Repete com freio: Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, cura toda surdez espiritual que me impede de ouvir a tua palavra. As mãos na sua boca. Espírito Santo, toca nos meus lábios, para que eu possa proclamar as maravilhas de Deus em minha vida e o Evangelho da salvação. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, na primeira leitura nos mostra a dimensão messiânica em que o sinal do Messias é a cura dos cegos, a cura do mudo, a recuperação da vista para aqueles que não vê. E no Evangelho nós vemos Jesus realizando uma cura do surdo e mudo. Em primeiro lugar, nós temos que entender, irmãos e irmãs, que todo ato de Jesus é um ato salvífico para toda a humanidade. Então, no Evangelho de hoje, não é apenas uma cura física que Jesus está realizando. Tem algo muito mais profundo. Na verdade, Jesus, ele estava sendo a cura espiritual da surdez e da mudez. Porque se eu e você não conseguimos ouvir a palavra de Deus, ouvir é o que ouvir, vem estar escuta da palavra, sim, mas esse ouvir vai me levar a eu acolher a palavra no meu coração e eu obedecer. Então, eu posso estar na missa apenas como meros ouvintes que escutam a palavra, mas não ouço. E a palavra não gera frutos de conversão na minha vida. Então, nesse sentido, eu estou surdo espiritualmente, porque eu não tenho capacidade para ouvir a palavra de Deus que soa nos meus ouvidos. E se eu não consigo ouvir a palavra de Deus, automaticamente eu não consigo anunciar as maravilhas de Deus. Então aqui é uma pergunta para mim e para você: será que eu estou ouvindo a palavra de Deus, acolhendo no meu coração? E será que eu estou, ao receber esta palavra, eu estou comunicando para o outro? Se eu não estou, nenhuma das duas realidades, eu sou surdo e eu sou mudo espiritualmente. E é nesse sentido que Jesus, ele vai curar. Por isso, os gestos simbólicos, o dedo na mão do ouvido, cuspe no chão, faz o barro, porque aqui nesse homem está toda a humanidade. E por que é tão importante isso, irmãos e irmãs? Olhando para o Evangelho, trazem esse homem para Jesus, levam para Jesus. E nós sabemos que essa leitura é uma leitura sacramental, é uma leitura do catecumenato. O que é isso, irmãos e irmãs? Nós deveríamos, como cristãos, como batizados, nós deveríamos levar as pessoas para Jesus. E aqui também é outra pergunta que eu poderia fazer nessa Santa Missa: será que nós estamos levando Jesus às pessoas? Porque através de nós, Deus quer abrir os ouvidos, Deus quer abrir o coração. E por que é tão importante levar as pessoas para ouvir a Jesus? Se nós olharmos, irmãos e irmãs, em Romanos capítulo 10, versículo 14, olha o que diz: como poderiam enfocar aquele a quem não creem? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E continua ainda, no versículo 17:
pois a fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, olha que coisa fundamental na nossa vida. A fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvido. Então, se tem pessoas aí afora que não conseguem, não acolheram a palavra de Deus, porque falta pessoas que levam a Jesus, como esse homem surdo e mudo, levaram a Jesus. Então nós deveríamos, na verdade, estar vivendo essa missão da igreja. Porque a igreja existe, irmãos e irmãs. A igreja, ela existe apenas para uma coisa. Isso é o ser. O ser da igreja é para evangelizar. E a igreja é cada um de nós. Porém, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu não consigo nem receber a palavra, nem obedecer, eu não posso levar a palavra para o outro. Mas é muito importante, irmãos e irmãs, nós levarmos a palavra para o outro, porque através da palavra, da pregação, do ouvir, que nós vamos ser curados da nossa surdez espiritual. Porque nós estamos surdos, irmãos e irmãs. E ainda disso é bonito se nós olharmos aqui, e no mesmo capítulo de Romanos 10, versículo 9 agora. Porque o ato de curar na Sagrada Escritura, irmãos e irmãs, é sinônimo de libertação, é sinônimo de salvação, é sinônimo de restauração. Então aqui, Deus quer curar essa nossa surdez também para quê? Olha o que diz ainda aqui no versículo 9. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e confessa com a boca a salvação. Ou seja, irmãos e irmãs, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para esta palavra. É a capacidade disso. Por isso que é muito importante também nós estarmos atentos à nossa disposição a ouvir a palavra. Como nós ouvimos domingo passado em Tiago, não sejamos meros ouvintes. E a palavra de Deus, irmãos e irmãs, é como uma semente. O coração tem que estar bem disposto, a terra tem que estar preparada. Mas se eu chego na missa, atrasado, correndo, em cima da hora, se eu não chego para a Santa Missa antes, o certo era chegar na missa 10 minutos antes, 15, chegar na igreja, fazer a minha oração, preparar o meu coração para a Santa Missa, para que a palavra caia no meu coração e gere fruto. Mas se eu percebo que nós não fazemos isso, e talvez é por isso que nós escutamos e não ouvimos. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Obediência vem da palavra ouvir a palavra de Deus. Então, como que está a nossa disposição para ouvir esta palavra que Deus quer falar para cada um de nós? Porque se o nosso coração, irmãos e irmãs, não tem disposição para ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, nós vamos cair nesse risco, que é muito forte. Jesus, ele viveu isso no seu ministério. Mateus 13, versículo 14, olha que diz Jesus, citando o profeta, Mateus 13, 14, o profeta Isaías. Certamente é neles que se cumpre a profecia de Isaías. Certamente haveis de ouvir e jamais se entendereis. Certamente havereis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram, eles escutam de má vontade e fecharam os seus olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se converta, e assim eu os cure. A surdez espiritual. Irmãos e irmãs, para Deus nos salvar, para Deus nos curar, para Deus nos libertar, fazer qualquer obra na nossa vida, exige o primeiro ato, o ato de escuta na nossa vida.
E essa é a realidade do surdo e mudo. Ele não ouvia mais a Deus. Ele não poderia nem ir no templo para escutar o Shema Israel. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor o teu Deus. Ele não conseguia mais dialogar com Deus, irmãos e irmãs. E nós corremos o risco de estar na igreja há tanto tempo, escutamos, mas não ouvimos. E por isso não nos convertemos, e por isso que Deus não nos salva, ou talvez não nos cure. Por isso que essa cura é muito mais profunda que apenas uma cura física. E como nós sabemos disso, irmãos e irmãs? Em que momento nós ficamos surdos espiritualmente? E é interessante, se a gente olhar no Evangelho, seja a surdez, seja a mudez, seja a mão atrofiada, seja o século de nascença, os sentidos, tem uma pedagogia espiritual nos evangelistas, para mostrar o que? A humanidade, com o pecado, ela se tornou uma humanidade decaída, uma humanidade frágil. Onde aconteceu? Um copo de água, por favor. Essa é a realidade. Adão e Eva. Deus deu para eles um mandamento: não coma deste fruto. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles preferiram dialogar com a serpente. Eles preferiram se sujeitar no chão, inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz da serpente, a voz de Satanás. Então, por causa dessa desobediência e não querer ouvir os mandamentos de Deus, Adão e Eva se tornou fechado para eles o paraíso. Ou seja, como diz Romanos, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Pelo pecado original, irmãos e irmãs, toda a humanidade está surda, toda a humanidade está muda, não consegue dialogar com Deus. É por isso que é tão fácil eu e você cairmos nas tentações do demônio, não é, minha gente? Uma pergunta, vamos ver se vocês sabem, né? Qual o primeiro sentido nosso que se desenvolve no ventre materno? Vocês sabem quais são? Primeiro órgão é sentidos, o ouvir, o escutar. E para um judeu, irmãos e irmãs, isso é muito importante. Porque se nós lermos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, Deus vai mandar os mandamentos. Mas antes Deus fala: ouve, ó Israel, escuta, Shema. Escuta, eu sou o vosso Deus. Se nós estamos surdos e mudos para ouvir, para comunicar com Deus, é como se nós não conseguimos mais dialogar com Deus, por causa do pecado. Por isso que o homem, a sua humanidade, nós recebemos o veneno da serpente nos nossos ouvidos, no nosso coração, e nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Santa Teresa diz no Castelo Interior, na primeira morada, as almas que estão em pecados mortais de Santa Teresa, e eu sou carmelita, eu ouço muitos santos carmelitas, ela diz que estão como que cegos, surdos, paralíticos, porque, irmãos e irmãs, o pecado não apenas cega a nossa visão, o pecado traz a surdez espiritual. E porque nós não conseguimos ouvir tanto a Deus, e nós ouvimos as tentações do demônio na nossa vida, que nos falta o que? Deus curar os nossos ouvidos. É tão bonito que na igreja primitiva, a pessoa é diferente de hoje. As pessoas recebem o sacramento apenas por um papel social, por uma tradição, ou sei lá o que, né? Tantos motivos. Antigamente não era assim. O catequista, o padrinho, ele levava as pessoas para Jesus através da pregação da palavra, da catequese.
Eles faziam esse papel, irmãos e irmãs. É como Felipe, em Atos dos Apóstolos. O eunuco está lendo a palavra, mas se ele não entende nada, o Espírito Santo leva Felipe para o eunuco, e Felipe, através do Espírito Santo, abre os ouvidos do eunuco, e ele compreende a palavra de Deus. Então nós precisamos também pedir a Deus muito essa cura dos nossos ouvidos espirituais. Porque se eu não escuto Deus, quem eu vou escutar? O mundo, o demônio. Então é muito séria essa surdez espiritual. E agora, olhando para o Evangelho, irmãos e irmãs, vamos entender Jesus, como acontece essa cura, que é de forma progressiva, como nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, trouxeram ele a Jesus. Já falei no primeiro momento. A pregação, a palavra, ela tem poder para nos curar. E por que a palavra tem tanto poder para nos curar, irmãos e irmãs? Nós abrimos agora Hebreus capítulo 4, se eu não me engano. É o mês da Bíblia, então por isso que eu vou citar sempre. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. O poder da palavra tem poder para nos curar, irmãos e irmãs. E Jesus no Evangelho, Jesus afastou com o homem para fora da multidão. E em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos. Jesus poderia falar, está curado, estaria curado. Por que Jesus coloca o seu dedo nos ouvidos deste homem? Em primeiro lugar, o dedo, no contexto bíblico, simboliza a ação do Espírito Santo. De Jesus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é sinal que o reino de Deus está no meio de vós. Então o dedo aqui é a presença do Espírito Santo. Então Jesus aqui, ele está obstruindo. Jesus aqui, ele estava fazendo uma cura espiritual, para que esse homem pudesse o quê? Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus. Porque, irmãos e irmãs, uma coisa mais triste na vida é uma pessoa que não escuta o outro, uma pessoa que não consegue ouvir. Uma pessoa que não consegue ouvir a Deus está privado da graça, está privado da glória de Deus. Nós, como católicos, deveríamos vir para a Santa Missa com aquela alegria. Eu quero ouvir a palavra da salvação, eu quero ouvir o que Deus quer falar para mim. Mas às vezes nós vamos para a Santa Missa com indisposição. E já entramos com indisposição, e eu saio pior do que eu entrei antes, porque eu estou apenas preocupado e com o tempo, com isso, com aquilo, e o meu coração não está aberto, e eu não deixo a palavra fazer o efeito de cura, porque eu estou surdo. Então Jesus aqui, ele coloca os seus ouvidos para mostrar isso. Somente o Espírito Santo de Deus e a palavra tem poder para curar a nossa surdez. Somente o Espírito Santo. É aquela imagem de Adão, que está com um dedo para baixo. Vocês conhecem, esqueci o autor, o pintor agora. Aquele dedo para baixo simboliza que o homem na sua fragilidade, e Deus, ele vem tocar no homem, na humanidade, para curá-la. Assim também Jesus está fazendo nesse processo. Então nós temos que pedir, irmãos e irmãs, todo dia: Espírito Santo, toca os meus ouvidos. Porque, irmãos e irmãs, para escutar a Deus, tem que estar com o coração aberto, mas tem que estar com os ouvidos atentos. É por isso que na Santa Missa é tanta perturbação, né? Eu reparo tudo, né? Eu reparo a luz, eu reparo o músico, eu reparo toda a roupa que a outra pessoa veio, eu chego atrasado. É o que é o demônio. Porque o demônio, ele age na onde? O demônio, ele age no entendimento. Porque o demônio não quer que nós ouvimos a palavra de Deus. É como está na parábola da semeadura. Veio a semente, o demônio veio rancor, roubou aquela semente.
Então o demônio trabalha o que? Na nossa distração, na nossa indisposição para não ouvir, porque se eu não escuto, eu não me converto, eu não vou ser liberto, eu não vou ser salvo, eu continuo surdo para Deus. Como esse surdo no evangelho de hoje. Esse é o primeiro gesto, tocar o dedo, tirar o veneno da serpente, da surdez, da mentira que o demônio, o pecado colocou nos nossos ouvidos. Todos nós passamos por isso, irmãos e irmãs. Quantas tentações, quantas mentiras nós escutamos e quantas vezes nós somos arrastados por isso, porque nós nos deixamos se envenenar pela voz da serpente, pela voz do mundo. Na vida matrimonial, tem bastante casais do ECC. Quantas tentações na sua vida matrimonial, na tua família, no teu trabalho, as sugestões. Então você tem que pedir: Jesus, toca os meus ouvidos, para que eu ouça e escute a tua voz, e não a do demônio. Segundo gesto no evangelho de hoje: cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Nós sabemos que antigamente a saliva tem um poder medicinal de cura. Mas qual o significado da saliva? Do barro. Deus criou o homem da onde, gente? Do barro. Jesus aqui estava sendo barro, com a sua saliva. Lógico, aqui a divindade, a humanidade de Cristo, curando o homem, curando a sua boca, para que o homem possa dar glória a Deus. Então esse barro, essa lama simboliza o que? Deus está recriando novamente a humanidade que estava surda, estava muda, para ouvir a Deus e para proclamar as maravilhas de Deus. Essa é o sentido espiritual. É a palavra e a ação, é os sacramentos, está aqui também do batismo. Deveria ser. Porque, irmãos e irmãs, para que Deus criou um homem? Diz Santo Inácio, no seu exercício espirituais, no seu fundamento: o homem foi criado para amar, para adorar a Deus, para servi-lo e para amá-lo. E para o homem viver essa realidade, ele necessita de ouvir, escutar e proclamar. Esse homem estava privado disso. E como nós sabemos disso? Só continuar no mesmo versículo. Olhando para o céu, o diálogo com o Pai. Gente, é muito bonito. Suspirou, gemeu. Jesus está em diálogo com o Pai. Ele geme, ele suspira por amor da humanidade, porque ele sabe que a humanidade está privada de escutar os mandamentos, de adorar a Deus. É como diz Romanos capítulo 8, então o mundo geme, chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a natureza toda. Então no coração de Deus há esse gemido de amor, porque Deus quer que a criatura louve, que a criatura viva, que a criatura adore a Deus. Mas isso só é possível pela escuta da palavra de Deus. Isso que significa esse gemido de Deus. É como se o grito de Deus pela humanidade, que não consegue mais ouvir a sua voz. É como mamãe e papai, né? Às vezes a mamãe e papai fala tanta coisa para o filho nem escuta, né? Tá nem aí, a mãe grita, a mãe fala, o pai fala. É a surdez. O mundo está surdo para Deus. A humanidade, como diz Santa Faustina, está caindo no abismo, porque está surda. A humanidade não quer ouvir a Deus. Mas não só a humanidade. Os católicos não querem ouvir a Deus. Não querem ouvir a palavra. Não querem ouvir os mandamentos. Não querem ouvir a lei da igreja. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Irmãos e irmãs, aqui é a palavra criadora de Deus. Abre para nós
abre os ouvidos, desata a língua deste mudo e surdo. Aqui é a cura. A cura vai vir pela palavra. Mas essa palavra, irmãos e irmãs, é a mesma palavra de Gênesis. Façamos, faça-se. A palavra em hebraico é tabar. É o que? É a palavra criadora. Então Deus está abrindo novamente os ouvidos, a boca, para que possamos ouvir, escutar a palavra da salvação. Esse é o sentido. Então por isso a importância, irmãos, nós estarmos atentos à palavra de Deus. Como eu falei no domingo, nós podemos ouvir, nós podemos fazer tudo, mas eu preciso, meu Deus, pelo menos ouvir esta palavra. Eu preciso estar com a palavra na mão, eu preciso escutar essa palavra, nem que seja com o auxílio do padre, numa pregação, mas eu preciso ouvir essa palavra. Ela que nos cura, ela que nos liberta, ela que abre para nossos ouvidos. Éfata, abra-te. Jesus curando essa humanidade. E depois disso, o que acontece? Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. E é interessante, ele está sozinho com Jesus. Saiu da multidão. O que é isso? O diálogo. A amizade. Se nós dialogamos com a serpente, não ouvimos os mandamentos de Deus, através desta cura, Deus está abrindo nossos ouvidos para nós ouvirmos a sua voz e entrar em diálogo com Ele, irmãos e irmãs. E esse diálogo é escuta. É escuta e a resposta, é escuta e a obediência. Por isso eu preciso permitir que essa palavra realize isso no meu coração. Somente assim vou ter a capacidade de louvar a Deus. Somente assim vou ter a capacidade de glorificar a Deus pela escuta da palavra. Por isso que os judeus, eles trazem sempre no coração: Shema Israel, Adonai. Escuta. Primeiro mandamento é o quê? É escutar, é ouvir a Deus. Então vamos pedir para Deus, irmãos e irmãs, que Ele cure os nossos ouvidos. Amém? Vamos ficar em pé neste momento. Coloque as suas duas mãos nos teus ouvidos. Olhe para a sua mão primeiro. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Saber que a sua mão é ungida? É ungida. Agora coloque a sua mão nos seus ouvidos. E peça ao Espírito Santo que Ele cure a tua surdez espiritual. Talvez você tenha dificuldade de ouvir a Deus. Você escuta muito o mundo, as tentações. Talvez você está sendo enganado como Adão e Eva pela serpente. Talvez o veneno já entrou no seu coração e você não consegue ouvir mais a Deus. Mas Deus quer curar a tua surdez. Deus quer curar a minha surdez. Então vamos cantar essa canção com as mãos nos ouvidos para que Deus nos cure. Faça essa obra espiritual na nossa vida. Espírito Santo de Deus, se você conhece, canta. Inunda meu ser. inunda meu ser, Inunda meu ser. inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Inunda meu ser. Inunda nossos ouvidos, nossos sentimentos, Espírito Santo. Inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Para poder perdoar o meu irmão, Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração, viver o
meu ser. Inunda meu ser, ah, inunda meu ser, Inunda meu ser. inunda meu ser, ah, inunda meu ser, inunda meu ser. Queremos pedir, Jesus, Inunda meu ser. pelo poder da Tua palavra proclamada, Jesus, pela ação do Espírito Santo, venha curando nos nossos ouvidos, os ouvidos do nosso coração. Venha nos curando de toda surdez. Com a mão no teu ouvido, vai pedindo a Jesus essa graça, que o Espírito Santo te cure. Você que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, peça ao Senhor neste momento essa cura. Pessoas sendo enganadas pelo demônio, nas tentações, nas coisas do mundo, nos teus pensamentos, nos teus ouvidos. Peça ao Senhor: Senhor, me liberta, Jesus. Me liberta dessas emoções, desses pensamentos, Senhor. Liberta os meus ouvidos, Senhor, das sugestões do demônio. Porque eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir a Tua palavra, Jesus. Dai-me essa graça da docilidade, Senhor. Essa graça de te ouvir. Eu preciso, Senhor, me derramar na Tua palavra. Venha nos libertar, Senhor, os nossos ouvidos. Toda distração. Você que não consegue nem se concentrar na homilia, você não consegue ouvir a palavra, peça a Jesus agora essa libertação na tua vida. Peça ao Espírito Santo: Senhor, cura os meus ouvidos, Senhor, e desamarra agora toda a armadilha do demônio, todo veneno, Senhor, que talvez eu ouvi também nas coisas do mundo, Jesus, nas novelas, nas músicas, Senhor, naquelas ambientes que não te agradavam. Jesus, purifica os meus ouvidos, cura os meus ouvidos, Senhor, porque eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor, eu quero escutar a Tua palavra. É isso que eu peço, Senhor. E você que deseja, quer, traz agora no teu ouvido direito e esquerdo o sinal da cruz. Fala: eu selo os meus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mão na sua boca neste momento. Repete com freio: Espírito Santo. Só se você quer, não precisa falar, tá? Espírito Santo, purifica os meus lábios. Abre os meus lábios, a minha boca, para proclamar as Tuas maravilhas, a Tua palavra, Jesus. Porque eu desejo, eu quero, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu quero comunicar a Tua palavra, Jesus. Eu não quero guardar só para mim, mas eu preciso ser instrumento Teu na vida das outras pessoas. Por isso, abrir meus ouvidos, Senhor, e dá-me ouvido de discípulo, Jesus, para ouvir a Tua palavra e obedecê-la.